Bom dia e bem-vindo a mais um vídeo e votos que se encontrem a gozar de uma boa saúde. Hoje, a pedido de um dos nossos assíduos visualizadores dos vídeos, então sugeriu que falássemos sobre as providências cautelares em processo civil, porque também em processo de crime temos providência cautelar que é de habeas corpus, né? Então, mas a pessoa pediu para falarmos das providências cautelares em processo civil. Ok. Quando é que submetemos uma providência cautelar? A providência cautelar é submetida quando pretendemos evitar a violação de um dano, de um direito maior. Estando em causa um direito violado, em que, se formos a recorrer à ação principal, pelo tempo que a ação principal levará, pode e ou não surtir o efeito desejado que nós pretendemos acautelar àquele direito. Então, como forma de prevenir esse dano maior, então podemos intentar uma providência cautelar, de modo que este direito que nós queremos proteger seja salvaguardado na providência, enquanto discutimos a essência desse direito na ação principal. E por isso que as providências cautelares devem ser decididas no prazo máximo de 30 dias, como assim prescreve o artigo 381, número 2 do Código de Processo Civil. Então, estamos a dizer que, para ingressarmos na providência cautelar, temos dois elementos essenciais. O primeiro elemento é a existência de um direito, aquele que em latim chama-se fomus bonus iure, a existência de um direito. Segundo elemento é, com a demora de um processo normal, esse direito pode ser colocado em causa. E em latim chama-se periculo in mora. Então, são esses dois elementos que alicerçam as providências cautelares. E também as providências cautelares, nos termos do artigo 381, número 1, revestem de caráter urgente e são dados como primazia em relação a todo e qualquer outro processo. Deixamos de dizer que o tribunal, ao receber a providência cautelar, tem a primazia em primeiro decidir sobre a procedência e ou não desta providência cautelar em relação a qualquer outro processo, atendendo às suas especificidades em relação ao tipo da providência cautelar em causa. E por isso que, decidida a providência cautelar, a parte tem a obrigação de, no prazo de 30 dias, submeter a ação principal sob pena de a providência cautelar caducar, como assim nos ensina o artigo 382 também do Código de Processo Civil. Se, decorridos os 30 dias em que a providência foi decretada procedente e a parte não submeter a ação principal, a outra tem o direito de levantar a providência, ou seja, de mandar caducar aquela providência, através de um simples requerimento, como nos ensina o artigo 383 também do Código do Processo Civil. Então, a providência tem este caráter urgente de ser dada a primazia em função de qualquer outro processo. Então, para que esta providência cautelar que foi decretada tenha força vinculativa à parte pelo qual foi intentada essa providência, é a ação principal que deve depender o suporte da providência, até que a ação principal seja decidida e a matéria
em causa, tanto aos fatos e de direito, seja resolvida para ver com que pende o direito a favor ou contra a uma das partes, como assim nos diz o artigo 384 do Código do Processo Civil. Então, a providência cautelar é nesse sentido. Vou dar um exemplo concreto. Alguém está a ser devido um valor de 2 milhões de meticais e percebe que o titular, aliás, que o devedor está a querer vender os bens. E já começou a publicar os anúncios nos jornais, nas rádios, e até a colar panfletos para vender os bens e talvez de modo que saia do país. A esse caso, se o credor tiver elementos de prova, primeiro ele tem o elemento de prova que é uma prova sumária, a existência do direito, que é a existência de uma dívida. Deve ter alguma prova da existência dessa dívida de 2 milhões. Segundo, que o perigo que essa dívida tem pela venda dos bens de não ter meios patrimoniais de garantia de pagamento dessa dívida, porque o devedor está querendo vender. Então, qual é a prova que ele vai juntar? É o anúncio que foi publicado no jornal de que o devedor está a vender os bens, os panfletos ou as informações que ele andou a colocar nos lugares visíveis a público de que está a vender os seus bens. Se conseguir ter a gravação do anúncio passado pela rádio de que ele está a vender os bens, então, em face desses elementos, ele pode avançar com uma das providências, que no caso concreto, a providência será de arresto, nos termos do artigo 402 do Código Civil. Vai ser uma providência cautelar de arresto, que é para quê? Para aqueles bens que foram colocados à venda pelo devedor, que é o titular dos bens, sejam confiados a um fiel depositário, que pode ser o credor, ou o tribunal, ou uma outra pessoa idônea e com capacidade de conservar esses bens, de modo que, na ação principal a ser decidida, esses bens sirvam de garantia da dívida em causa, que é de 2 milhões de meticais. Então, é assim como procede. Também pode ser um outro exemplo de um trabalhador de uma certa empresa e ele está a dever pessoas particulares um certo valor, vamos lá, de uns 10 mil meticais. No entanto, o credor toma a informação de que o trabalhador está a ser indemnizado, ou seja, dentro de 20 ou 30 dias vai receber o valor da indemnização e, consequentemente, ser rescindido o seu contrato. Nesses casos, pode também o credor submeter uma providência cautelar, de modo que a entidade empregadora, quando pagar ao trabalhador, esse credor tenha a satisfação da sua dívida. Então, no caso concreto, ele pode usar como prova, primeiro, a garantia de que está a ser devido por esse devedor. Segundo, juntar elementos de prova de que está a correr um processo de rescisão contratual na empresa onde ele está vinculado e, como consequência, vai receber um valor de indemnização. E, no caso, se ele não tiver uma prova documental, pode juntar a prova testemunhal, que inclui o superior hierárquico da empresa onde o trabalhador está vinculado, para poder vir provar no tribunal de que, na verdade, está a correr esse processo. Então, é assim como funciona as providências cautelares. A seguir, no próximo vídeo, irei especificar cada tipo de providência cautelar e, se possível, posso não dar exemplo para todos os tipos de providência, mas irei dar pelo menos para uma e outra providência alguns exemplos práticos sobre quais situações em concreto podemos seguir com uma ou outra providência cautelar. Obrigado, espero terem gostado do vídeo. E não se esqueçam de compartilhar, sugerirem também tema como agora sucedeu e difundirem para os demais. Muito obrigado.